Eu tenho uma facilidade não, Rafinha, eu tenho uma vontade, na verdade, de fazer as coisas da forma clara, transparente, porque sabe aquela sensação de quando você tem um prato preferido e você quer fazer para uma pessoa que você gosta? Porque Sim. você quer que ela tenha aquela experiência que você tem. É a minha relação com o fitness. Eu gosto daquilo que eu faço, eu gosto de treinar. E eu quero que você goste também. Então, eu não vou me privar, né, por conta do cansaço ou da dificuldade de apresentar para você uma forma de fitness que você goste de fazer, seja ela qual for, aeróbia, anaeróbio, crossfit, musculação. O que eu quero é que você tenha acesso àquela sensação, é que você tenha a capacidade transformadora que o exercício ele traz para a sua vida em relação àquilo que você pode melhorar daquilo que é a sua vida não relacionada ao exercício. Mas isso que você está falando é importante, cara. Parece que não, mas é muito importante. Às vezes, só o fato de estar fazendo exercício é muito importante. Porque a impressão que eu tenho é que agora nós estamos divididos entre eu vou virar um atleta ou eu não vou fazer nada. E, na verdade, só o fato de você estar fazendo uma atividade física sem necessariamente a paixão que você tem de puxar ferro, que faz isso 14 horas por dia, música, eu sei. Foi só uma, velho. Mas realmente as pessoas terem uma vida mais ativa, né, cara? E no momento que a gente está numa pandemia, se fala muito pouco sobre saúde, né? Se fala sobre vacina, se fala sobre a terceira idade, mas como é que a gente está de saúde para lidar com um problema desses? A gente precisa fazer atividade física, a gente precisa se alimentar melhor. É uma discussão que eu não vejo tão popular assim, sabe? A gente tem trocado a narrativa entre... Antes a gente discutia o que era promoção de saúde. Hoje a discussão parece que é saúde, mas é uma discussão de como fugir da doença, sabe, Rafinha? Uhum. E o problema é que assim... Como fugir da doença? Hoje existe uma doença só, Covid-19. Não existem outras doenças, tá? Eu tive algumas infelicidades à frente do meu consultório nesse período. Eu tive dificuldade de ter uma consulta, né, rápida para um paciente com diagnóstico de urgência. Meu consultório é um consultório de medicina esportiva e traumatologia. Agora, você pensa que só gente saudável faz esporte, Rafinha? Claro. A gente faz um diagnóstico de câncer a cada 1 semana, 2 semanas, né? Câncer de cólon, câncer de tireoide, que são mais comuns, né? Tudo bem, você precisa de um cirurgião de cabeça e pescoço, você precisa de um oncologista, você precisa de um gastrocirurgião, você precisa rápido. Se eu não tivesse os meus colegas de faculdade, a quem eu tenho os telefones pessoais, e eu peço pessoalmente, por favor, veja meu paciente, eu não teria a menor condição de fazer isso. A pessoa ela ficaria realmente num ciclo de é o Covid, porque a consulta, porque não sei o quê. Pô, se coloca na situação do paciente, tem empatia, né? Ele está ali morrendo de câncer, ele está com uma doença gravíssima, né? Você acha que ele está preocupado se ele está contaminando isso agora ou não? Ele quer tratar aquilo, ele tem um sofrimento por causa daquilo, e é um sofrimento real, né? A gente fala, o Covid ele tem 0,3% de letalidade. Isso significa que ele tem 99,7% de cura. Sim. E se a coisa é assim, a gente tem que pensar em, se vamos falar de doença, vamos falar de todas as doenças. Perfeito. A gente quer a vacina para o Covid. Ótimo. A gente tem a vacina da gripe. A vacina da gripe acabou com a gripe? Outras perguntas. Não. Quantas pessoas morrem por ano normalmente quando você não tinha o Covid-19? Quantas morriam de pneumonia por ano? Da ordem de 45 mil pessoas morriam. A gente teve H1N1, a gente teve gripe aviária, as grandes epidemias de 2003, 2009. Eu estava no hospital. Você ouvia alguém falar disso? Aí fica aquela pergunta, mas por quê? Por que não era falado, né? A quem interessa a politização da doença, né? Alguns médicos tomaram a frente para falar sobre a doença, mas eles falaram, cadê falar de saúde? Uhum. Você fala, você está criticando porque você toca um consultório particular e você... Meu amigo, eu trabalhei 12 anos no SUS. Eu sei muito bem o que é você tratar paciente com um cotonete, um garfo torto e um pedaço de palito de dente usado. Né? Eu sei muito bem o que é isso. Tudo isso para fazer uma amputação. Exatamente. E dar nó, na realidade, né? Fazer sutura no guspe. Né? Assim, lambe e cola. Fica aí. Segura aqui, tio. Pô, jogo duro. Né? Então você fala, por exemplo, porque está faltando leito no SUS. Sempre faltou. Agora virou um problema. Eu sou da época de ver no Jornal Nacional a fila do INAMPS.
Pô, o que mudou? Meu pai trabalhou no Inamps muito tempo. Você tá vendo? É uma coisa que existiu. Para quem não é da nossa época, né? O Inamps é o antigo SUS. O SUS, teoricamente, é uma coisa nova, né? Tem 20, 30 anos, não é uma coisa tão Que, aliás, antiga faz assim. Coisa muito legal também, cara. Faz, Rafinha. Tem um atendimento faz. muito... é um projeto muito único, assim. E resolve muito problema de verdade, né? A gente vê o SUS como sinônimo de coisa ruim. Vai ser atendido no SUS, que bosta. E na verdade não, cara. Tem médicos incríveis, excelentes, Rafinha, um atendimento super globalizado. O SUS, ele é um ambiente de pessoas maravilhosas em locais tenebrosos. Tá, mas eu vou te falar o que eu ouvia quando eu ouvia sobre política, quando eu trabalhava num hospital do SUS, o Vila Maria, o Vermelhinho, José Storopoli, o pessoal falava assim, o pessoal não investe aqui porque saúde não aparece. Mas na época de consulta estava cheio de deputadite, sim, vereadorzite, né? O sujeito aparecia lá para apertar a mão e resolver a febre dele, né? Que era de se eleger. Eu nem sei se a gente pode falar desse assunto assim, né? Abertamente. Vão querer matar a gente, mas tudo bem, né, cara? Mais um, menos um faz parte.